Olá, no Salto para o Futuro de hoje, quinto e último programa da série Linguagens Artísticas da Cultura Popular, vamos falar sobre a Escola de Portas Abertas para a Cultura Popular Urbana. São nossos convidados o pesquisador do Observatório Jovem da Universidade Federal Fluminense e professor de Cultura Popular e Folclore da FAETEC, Carlos Henrique dos Santos Martins, a coordenadora da Companhia Folclórica do Rio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também consultora desta série, Eleonora Gabriel, e o professor da Rede Municipal do Rio de Janeiro, Alex Silva da Costa. Participe você também do Salto para o Futuro. Na 22ª Mostra Municipal de Dança do Rio de Janeiro, o Corpo em Movimento foi o condutor de uma viagem ao universo rítmico da cultura popular brasileira. Confira. Frevo, coco, forró, jongo, samba, funk. As coreografias selecionadas enfatizam a diversidade dos ritmos populares. O principal objetivo da gente ter eleito a cultura popular brasileira esse ano foi a tentativa e a conquista de resgatar no corpo, na voz, na música, na dança do nosso aluno, o Brasil. E como que é esse projeto? Esse projeto, as crianças saem do horário normal da escola e são atendidas fora da grade, né? No horário que você estuda de manhã, vai fazer dança à tarde. Se estudar à tarde, vai fazer de manhã. E esse projeto, ele trabalha com a dança visando fazer a dança entrar no currículo, fazer essa dança virar dança educação, que ela tenha um programa a ser cumprido. A gente trabalha dentro de um projeto político-pedagógico. O projeto Mostra Municipal de Dança é um projeto que tem início no início do ano, quando a gente lança um regulamento, né, para que todas as escolas possam participar, as escolas da Rede Municipal de Educação. E aí, o segundo momento é quando acontecem as mostras regionais de educação. A Rede Municipal de Ensino, ela é dividida em 10 coordenadorias regionais de educação. Cada coordenadoria faz a sua mostra regional. O ponto alto do projeto é a apresentação das escolas selecionadas no Teatro Odilo Costa Filho, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Este espetáculo encerra as atividades do ano letivo e consagra os projetos de professores e alunos. Em 2004, mais de 370 professores e quase 10 mil alunos estiveram envolvidos na criação e elaboração de 540 coreografias. É valioso demais esse momento, porque as crianças estão se apresentando, estão mostrando aquilo que gostam de fazer, né? Mas principalmente porque elas estão aprendendo com outras, né? Elas estão vivenciando outras coreografias, outros grupos, outras crianças, e estão aprendendo a admirar o trabalho das outras crianças, né? A ver o que está legal, o que elas gostam, o que elas não gostam. E é super enriquecedor, porque é uma troca de música, é uma troca de ritmos, né? Troca de dança, de vários ritmos, vários movimentos. O que significa a dança para você, Tuane? Tudo, porque antes, quando eu não fazia dança, eu não tinha nada para me fazer. Aí depois, quando eu entrei pra dança, tinha muitas coisas legais para fazer. Como é que vocês se prepararam para essa apresentação? Ensaiamos. Onde? Na escola mesmo. Você e seus colegas dançaram o quê? Tambor de crioula. O que você acha dessa dança? Eu acho legal pra caramba. O quê? As garotas dançam, cumprimentam a gente, aí um fica nervoso, um ajuda o outro. Isso que é bom. Carlos, Eleonora e o Alex, muito obrigado por terem vindo, um prazer tê-los aqui. Eleonora, nós observamos no vídeo depoimentos de 3 crianças, a Tuane, a aluna Tuane, o Eric e o menino, a Ana Carolina.
Eles disseram que participar de atividades como essa, a Tuane dizia que era importante porque ocupou o tempo dela, antes ela não fazia nada, mas isso também representa um universo, abre um universo de experiências importantes também para a escola, não só para as crianças, mas também para a escola. Com certeza. Bom, boa noite a todos os cursistas da TV Escola. Eu queria primeiramente dizer da minha alegria de estar aqui dividindo essa mesa com dois parceiros meus, quer dizer, nós tivemos essa experiência com a cultura popular dentro da nossa universidade, da Escola de Educação Física e de Esportes, da UFRJ. Eu acho que, sem dúvida, isso trilhou o nosso caminho profissional. Acho que a gente está aqui hoje muito por conta disso. E fora tudo que a gente aprendeu de concepção de mundo e de vida. E é isso que eu queria falar, né, sobre essa participação, a importância da participação, a importância da gente estar trazendo as nossas crianças dentro desse processo, de um projeto, né, pedagógico, e estar chegando a um produto como esse que é apresentado numa mostra de dança. Como isso pode trazer para a escola, né, a alegria, a integração, e a gente está podendo falar desse conhecimento através da arte, como isso pode ser de um potencial muito grande, né? De entretenimento, como disse a menina, né? Da gente estar aprendendo a cultura popular, que era o tema, né, de pesquisa para essa mostra. Eu tenho certeza que os professores correram atrás, foram pesquisar, foram estudar tudo isso. E eu espero que esse produto esteja ligado a toda essa história que a gente tem falado esses dias todos, né, de estar olhando para a comunidade onde a escola está inserida. Carlos, o que você diria para o professor, para o dirigente escolar, ou a mensagem que você mandaria para a comunidade escolar, a partir do que acabamos de assistir, a escola que ainda não utiliza a cultura popular, a arte popular, no seu dia a dia, na sua tarefa de ensinar? Boa noite aos cursistas da TV Escola. Eu acho que tem uma perspectiva muito mais ampla do que apenas trabalhar como, por exemplo, uma mostra de dança. Eu acho que você pode pensar no sentido de contextualizar essa dança dentro da comunidade, ou no próprio bairro, ou enfim, no próprio estado. De que maneira essa dança, quais são os significados dessa dança para a formação daquela cultura, para a formação da cultura daquele povo, enfim, daquele estado. Eu acho que principalmente a questão da pesquisa. Buscar, quer dizer, o que se manifesta, o que acontece dentro no entorno da minha escola, ou no meu bairro, ou no meu estado. E esse é o trabalho que a gente busca fazer numa das escolas que a gente está atuando com cultura popular e folclore, quer dizer, investigar, levar os alunos a investigar, e acho que a partir da investigação, da descoberta, gera o interesse. E com essa descoberta dos alunos, por parte dos alunos, eu acho que a escola começa a trabalhar principalmente a ideia do projeto político-pedagógico que envolva essa questão da dança. A crítica que eu fiz às mostras de dança, não especificamente a essa que foi mostrada no vídeo, a crítica que eu fiz na verdade, ficar a dança pela dança. Mas a dança fazendo parte de um contexto cultural, mas de um contexto pedagógico que possa envolver todas as outras disciplinas. Pode ser uma coisa um tanto utópica, mas de certa forma, eu acho que é uma busca que a gente tem que ter se pretende uma transformação na dinâmica escolar. Alex, essa investigação proposta pelo Carlos, eu acho que todos aqui concordam, né, da sua importância para o início de um trabalho envolvendo uma comunidade. Ao longo desse programa, nós acompanhamos diversas perguntas sobre o que fazer, como iniciar um trabalho, enfim. Você tem algum exemplo prático para citar no seu dia a dia? Você já teve essa experiência de buscar, investigar para poder desenvolver o seu trabalho com os seus alunos, enfim? Bom, primeiro, boa noite aos cursistas de TV Escola. Eu acho que isso é um exercício que tem que ser feito no dia a dia, né? O professor precisa estar aberto a ouvir o que seu aluno tem, a ouvir o que o aluno traz para o interior da escola. Na verdade, existe uma distinção muito grande entre as coisas que acontecem no interior da escola e as coisas que estão do lado de fora da escola, né? Quer dizer, existe um muro que não é só físico, mas é social, cultural e histórico também, e que separa o conhecimento que transita no interior da escola e o que está do lado de fora. Na verdade, o que a gente tem que fazer é derrubar esses muros, né? Não os físicos, mas os conceituais, né? Os muros conceituais, para que a gente possa estar recebendo essas informações, né? Que esses alunos trazem para a gente, da mesma forma que a gente está acrescentando a isso
o que a gente tem do conhecimento, que a gente traz do conhecimento acadêmico. No desenrolar da série, a gente ouviu algumas considerações a respeito de negociação do conhecimento, né, de troca de experiências. No próprio vídeo foi colocado a questão da importância da troca de experiência entre os alunos no momento em que eles participam da mostra de dança, e nesse momento eu acho que a mostra de dança tem a sua importância, né, no sentido de fazer com que o aluno se sinta um ator social, né, na medida em que ele se sente como personagem da sua história. E eu acho fundamental que isso aconteça, né? Que a gente precisa estar aberto a isso, né? Existe uma série de exemplos, eu acho que eu poderia enumerar alguns aqui agora, mas acho que o fundamental é isso. Uma predisposição do professor, né, do educador, de toda a equipe pedagógica, no sentido de estar aberto a ouvir o que essas crianças trazem para a gente, né? Perfeito. A participação do Jefferson, do Rio de Janeiro. Pode falar, Jefferson. Boa noite. Eu sou Jefferson da Silva Ramos, aluno do 3º ano do curso normal e do cursista do teleposto do Instituto de Educação Sara Kubitschek. E gostaria de saber o seguinte: primeiro, como a escola deve agir em relação aos professores tradicionalistas que se comportam como autoridade máxima dentro de sala de aula, não permitindo a livre expressão do aluno? E segundo, como podemos trabalhar com os alunos que trazem para a escola uma cultura popular urbana, como o rock, através de um processo pedagógico que seja interessante para eles? Uma boa noite e muito obrigado. Jefferson, nós é que agradecemos a sua participação aqui no Salto para o Futuro. Carlos, são 2 perguntas aí do Jefferson. Vamos lá, vamos responder a primeira com relação ao professor tradicionalista, que não permite a participação do aluno, talvez não queira um diálogo, não queira enxergar, né, essas novas tendências da cultura popular brasileira. O que a comunidade escolar deve fazer? É o que o Jefferson pede. Oi, Jefferson, boa noite. Eu acho que o grande dilema da gente, enquanto professor, enquanto educador, é exatamente brigar com essa dificuldade que a gente tem na escola. Não é o professor que é tradicionalista só. A escola é muito tradicionalista. Romper com essas questões que a gente está colocando aqui é que eu acho que é o grande desafio. E aí esse desafio começa a estar pautado na própria construção do projeto político-pedagógico como ação coletiva. O que a gente tem visto até então são projetos político-pedagógicos, de certa forma, montados por um grupo, as cabeças mais pensantes da escola, ou então determinadas atividades que acontecem de forma isolada. Isso é uma questão que, inclusive, a gente discutiu no texto, esse isolamento por que passa determinados professores. Quer dizer, eu acho que quando você tem um professor bastante conservador, quando você tem um professor bastante tradicionalista, existe uma possibilidade dos alunos tentarem mostrar a esse professor outras formas de pensar a partir do próprio conteúdo que a gente está discutindo nessa disciplina. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil. Não diria a você que eu teria uma receita pronta, mas acho que é uma questão de persistência e como é que vocês, alunos, atuam dentro da escola no sentido de pressionar esse professor ou até mostrar a ele outras possibilidades, fazer com que ele enxergue outras possibilidades. É preciso que a gente entenda também os limites das pessoas. E eu acho que jovem tem essa questão fundamental, a maioria dos jovens, que é exatamente romper com determinados limites. Você fala de uma coisa que me interessa diretamente, que é a ideia da cultura popular urbana. Quando eu falo que a escola, a rua deve invadir a escola, é exatamente nesse sentido. Quer dizer, por mais que a gente tenha os grupos de jovens dentro da escola, e aí eu coloco RPGistas, skatistas, charmeiros e etc., funkeiros, né? Roqueiro. Exatamente, né? Quer dizer, como é que... roqueiro, que foi o caso que você citou, né? Quer dizer, a escola tende a trabalhar dentro de normas, de normatizações. E esses grupos tendem, na verdade, a trabalhar numa outra perspectiva, numa outra ótica que está diretamente voltada para os grupos juvenis. E essa é a minha proposta, exatamente dentro da sua pergunta. Como é que a escola pode se utilizar dessas manifestações para trazer o jovem para dentro da escola, a partir dessa manifestação, no caso que você explicou, o rock, como é que a escola pode se utilizar disso para tornar o espaço escolar, o ambiente escolar, mais agradável. É claro que se eu como jovem, como grupo de jovens, né, chego na escola e percebo que a escola fala a minha língua, vai ser muito mais prazeroso eu estar dentro daquele espaço. Quando eu percebo que a escola não tem espaço para mim ou para o meu grupo, acontece o que a gente vê normalmente nas escolas. Você anda pelas ruas no entorno das escolas, é um grupinho ali, outro grupinho na outra esquina, outro grupinho a 3 esquinas, e as pessoas sempre olham com olhar crítico, com olhar de desconfiança. O que será que esse povo está armando ali na esquina ao lado? Perfeito. Outra participação é da Ciseni
de Goiás. Pode falar, Ciseni. Olá, boa noite. O professor já quase respondeu a minha pergunta. Só falta um pouquinho. O boletim traz a afirmação: a escola necessita escorrer para a rua, por sua vez, a rua quer e precisa invadir a escola. Gostaria que comentasse a afirmação e apontassem caminhos de como fazer isso. Boa noite e obrigada. Obrigado a você, Ciseni. Carlos, eu vou aproveitar esse pedacinho, essa última fala da Ciseni, para pegar um pouquinho a experiência do Alex, principalmente com relação ao rock, né? E aí a Ciseni vai entender de que forma você pode iniciar um trabalho. Bom, eu tenho uma experiência muito particular com relação ao rock. Na verdade, eu tenho um laboratório vivo dentro de casa, eu tenho uma filha adolescente, né? E isso me dá a possibilidade de estar vivenciando com alguém da idade dos meus alunos experiências que me fazem escorrer esse conhecimento. Eu estou aberto para ouvir esse conhecimento. Na verdade, é uma experiência muito particular que eu tenho, né? E que pode servir para algumas pessoas e pode não servir para ninguém, até porque eu acho que não existem receitas prontas com relação a essa permeabilidade que a escola deve ter com relação ao conhecimento. No meu caso específico, eu tenho o fato de ter uma filha adolescente e trabalhar com cultura popular. Eu faço parte da Companhia Folclórica do Rio também, que é um grupo que pesquisa a cultura popular brasileira. E eu tenho uma filha que gosta de rock, apesar de conviver desde cedo com a cultura popular brasileira, ela se sensibilizou até por questões de idade, de amizade com o rock. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei os conhecimentos musicais, alguns conhecimentos musicais que eu tinha em função desse trabalho com a cultura popular brasileira e fui tocar com a minha filha, né? Ela aprendeu a toca bateria, é baterista de uma banda de rock, e eu fui tocar com ela. Eu acho que era a melhor forma de trocar essa experiência, quer dizer, isso é uma experiência particular, né? Mas melhorou a relação com seus alunos também. Me fez ver de outra forma, me abriu canais de comunicação com os meus alunos que antes talvez não pudessem ter sido abertos. Certo. E isso me fez quebrar outros preconceitos com relação a determinadas, por exemplo, letras, né? A gente aqui no Rio de Janeiro tem o funk do Rio de Janeiro, ele é todo, não digo todo, mas boa parte dele, letras com cunho erótico, pornográfico, né? E eu acho que não seria uma sugestão, mas eu acho que ao invés do preconceito que muitas vezes o professor manifesta no sentido de recuar, né, ou negar essas músicas, estar trabalhando isso e propondo outras formas de abordagem dessas letras e dessas músicas, né? Assim como de outras manifestações também. Quer dizer, eu acho que o professor tem que estar muito sensível a essas questões, né? A essas experiências particulares que se apresentam e a outras também, porque está todo mundo ali, né? As crianças estão ali no dia a dia da escola, então é fundamental que a gente esteja sensível e permeável a essas experiências que nos aparecem. Legal. Mônica? Carlos, os cursistas da TV Escola de Anápolis, Goiás, pegaram um pedacinho do seu texto onde você diz: grosso modo, é como se a cultura estivesse contida em uma mochila que devesse ser deixada na porta da escola. E ao ultrapassar os seus muros e portões, o aluno tivesse de abandonar sua bagagem de conhecimentos e estivesse apto a receber outros novos que nem sempre lhe dizem respeito ou despertam seus interesses. Eles pedem para você comentar mais um pouquinho. Perfeito. Carlos? Boa noite ao pessoal de Anápolis. Eu acho que tem muito a ver com a pergunta feita anteriormente pela Ciseni. A escola sempre parte, na maioria das vezes, né, parte do pressuposto de que o aluno não tem uma cultura própria, a questão da própria cultura popular, como a gente está falando, né? Quer dizer, parece que ele veio e chegando à escola ele vai aprender coisas novas que são fundamentais para a vida, para a sua formação profissional e pessoal. E a proposta que a gente faz, na verdade, é exatamente isso, quer dizer, como a gente pode estar investigando, pode descobrir, junto aos alunos, o que ele conhece, quais são as danças, quais são as manifestações, enfim, o que na sua comunidade você brinca ou você brincava. E a partir disso, a gente começar a trabalhar esses conteúdos a partir desses conhecimentos que o aluno traz. Porque o que a gente vê hoje? O aluno tenta, em determinada aula, tenta propor, tenta falar ou tenta se expressar de maneira geral. O que o professor faz? Não, isso aqui não tem nada a ver com a minha matéria, vamos falar do que eu tenho a dizer para vocês. A questão da preocupação com o conteúdo, ou seja, do professor conteudista aos extremos, traz esse tipo de embate que o Alex acabou de colocar agora há pouco dentro de sala de aula. Gera, primeiro, a questão de desinteresse.
Depois, a questão da própria dúvida. Será que isso que eu estou aprendendo efetivamente me diz respeito? Será que o que me garante que isso que o professor está dizendo tem a ver comigo e que vai ser realmente importante na minha vida, na minha formação? Nesse momento, como jovem, o que está me dizendo respeito? O que está me faltando? O que está me encantando mais? Eu acho que é essa a questão. A partir da mochila, se a gente deixar que ele leve a mochila para dentro da escola, abrir essa mochila, que no caso aqui é o pensamento, a cabeça, o coração e o sentimento, o que esse menino está dizendo para mim? O que essa menina está cantando para mim? O que esse corpo está dizendo para mim? E a partir disso a gente começar a dizer junto e se conhecer junto. Eu acho que é preciso que o professor faça com que o aluno se apaixone pela escola, se apaixone pelo conteúdo, pela sua disciplina. O prazer de estar na escola tem que ser redescoberto. Perfeito. A pergunta é da Iraci, de Goiás. Olá, Iraci. Boa noite, Maestro. Sou a professora Iraci do TNTE TV Escola de Iporá, Goiás. Sabemos que algumas escolas já trabalham projetos mediante ações isoladas de alguns educadores mais ousados, no sentido de mostrar as diversidades existentes em nosso meio. Gostaria que os convidados diferenciassem o seguinte: cultura popular e folclore. Boa noite e muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação, Iraci. Eleonora. Olha, Iraci, eu confesso que eu tentei correr dessa questão, você deve ter notado no texto da proposta pedagógica do programa, de tudo quanto é jeito, né? Isso é uma questão que está em todos os fóruns que falam sobre cultura popular e sobre folclore. E eu tenho aprendido muito, para dizer a verdade, nessa série. E eu aprendi uma coisa que me tocou muito, quer dizer, quando eu propus esse tema, cultura popular urbana, para mim era um tema muito polêmico e de alguma maneira continua sendo. Quando eu fui assistir uma dissertação até do meu amigo Carlos Henrique, eu comecei a abrir essa conceituação para mim, né? Que pelo que eu estava sentindo, ela estava muito fechada dentro de certos pensamentos muito interessantes, mas que na verdade, quando eu chegava, olhava para o meu aluno no olho, via todo o entorno dele, eu via que isso ficava muito pouco. Esse conceito, na verdade, ele tem que estar gingando ali na realidade do que a gente está vivenciando, né? Aí eu me lembrei do que o Tião Rocha, um dos participantes aqui do nosso evento, falou, que para a gente educar uma criança, a gente precisa da participação de toda uma aldeia, né? E quando a gente vai olhar para essa aldeia, a gente vê vários pontos luminosos. Quando eu começo a ver esses pontos luminosos, quer dizer que são a linguagem daquele povo que está ali e que de alguma maneira, eu, enquanto educador, estou recebendo nesse espaço, né, e tem que estar trocando com ele o tempo inteiro, eu começo a ver que para mim não tem tanta importância isso, né? O que eu quero saber é o que esse menino me traz de linguagem, de voz, de pensamento, de sonho, de vida, né? E com isso poder estar dentro da escola, está me trabalhando também para estar chegando a ele de uma forma, como o Carlos Henrique já falou, uma forma que realmente seja contagiante, né? Certo. Realista, e que traga a coisa da curiosidade de pesquisar-se cada vez mais. Perfeito. Uma orquestra de berimbaus e uma oficina de hip hop. É o que você confere depois do intervalo. Até já. Uma orquestra de berimbaus e uma oficina de hip hop. Experiências desenvolvidas por duas escolas de diferentes municípios no estado do Rio de Janeiro. Experiências que buscam abrir caminhos para a cultura popular urbana no dia a dia da escola. Veja a reportagem. E vamos começar segurando o cachorrinho na direita, cachorrinho na esquerda. E vamos começar assim, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O hip hop é o tema de uma das várias oficinas oferecidas aos alunos do CIEP 267 em Iracema, no norte fluminense. Esse hip hop do CIEP 267 é algo bem contextualizado. Ele existe porque por trás dele existe toda uma história. E é uma história linguística realmente. Ele não trabalha apenas a dança. Ele tem uma maneira diferenciada de trabalhar isso. Ele, através de ensinar os passos da dança, ele conta uma história primeiro, ele cria uma história, e através dessa história é que eles vão aprendendo os passos da dança. Ele resgata as histórias,
ele resgata as lendas e ele traz, inclusive, fatos da comunidade, fatos do nosso entorno para a escola, e isso é transformado em arte viva. Arte viva que a professora de uma escola da Baixada Fluminense quis apresentar aos alunos. Ela propôs aos estudantes uma pesquisa sobre a cultura afro-brasileira. E o berimbau foi escolhido como uma das fontes de pesquisa. A professora e os alunos resolveram, então, assistir a uma apresentação da Orquestra de Berimbaus, uma iniciativa do Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti e da ONG Se Essa Rua Fosse Minha. Agora vamos ver se você consegue tocar. Toca a corda solta. Opa, que beleza! Já tirou um som. O que você gostou mais aí? Fica calma, não fica nervosa não. A forma de pegar. Pegar, o som, de tirar som é fácil, não é? É, fácil. O que mais? Ah, tudo é legal. A apresentação da orquestra foi recheada de clássicos da MPB. Eles são de 14, 15 anos, não conhecem cantiga de roda, né? Deu para perceber, só começou com cantiga de roda e com certeza esse daqui também desconheciam, porque hoje em dia a brincadeira deles é outra. Então dá até para fazer um resgate da infância, ainda teve isso ainda, resgate, né? Cultural, não é? É, todo. Carlos, nós vimos que no CIEP 267, não só o professor de educação física, mas também o professor de língua portuguesa está envolvido, né, ativamente nesse processo. Ele falou até da aula de hip hop, né, como os alunos estavam aprendendo hip hop. Quer dizer, esse envolvimento de outras disciplinas no ensino, no desenvolvimento da cultura popular dentro do ambiente escolar. Qual é a importância que você vê nisso e como isso pode acontecer de uma maneira mais eficaz? Esse, para mim, é o ponto de chegada. O dia que a gente conseguir fazer esse trabalho que essa escola está começando, né, ou pelo menos assim, está num processo, que é exatamente de conseguir envolver, como eu falei anteriormente, fazer com que as pessoas se apaixonem pela ideia, eu acho que esse vai ser o ponto de chegada e é o grande desafio para a gente. Como a professora a Yaraci mesmo colocou, quer dizer, a questão dos professores que fazem trabalho, né, quase que heróico e de forma isolada. Quer dizer, até que ponto eu me comunico com o meu companheiro e sei quais são os projetos, quais são as ideias, quais são as propostas que ele está tendo na sua disciplina. Quem sabe que se a gente começando a trocar mais ideias dentro do coletivo, né, dentro da comunidade escolar, essas ideias começam a se encontrar e a gente começa a descobrir quanta coisa de comum que existe nesse coletivo. O problema é que o próprio sistema escolar, ele é trabalhado de uma maneira para que a gente fique cada vez mais apartado, cada vez mais solitário. A gente não se encontra, a gente não conversa rapidamente no recreio, a saída de uma escola para outra. Tudo isso dificulta a questão da comunicação. Então, acho que esse desafio, a partir do momento que a gente começa a trabalhar em reuniões pedagógicas, em propostas realmente de início de ano, e não aqueles encontros que geralmente servem para nada, ou apenas para passar o tempo, mas que a gente conseguisse aproveitar esse tempo, já montando efetivamente uma proposta que envolva essas manifestações da cultura popular, eu acho que esse, para mim, é a grande utopia quando a gente pensa em cultura popular, quer seja urbana, quer seja folclore, enfim, mas acho que esse é a chegada, essa é a chegada. A pergunta é da Raimunda, de Tocantins. Pode falar, Raimunda. Eu sou Raimunda, orientadora de aprendizagem do teleposto da Unidade Escolar Conceição Brito, em Fátima, Tocantins. A pergunta é da cursista Thaís. O que fazer para pôr em prática a cultura popular urbana e trabalhar não só os seus aspectos motores, como a sua história dentro da educação? Boa noite e obrigada. Nós é que agradecemos a sua participação, Raimunda. Eleonora. Bom, vamos voltar para aquela mesma história, né? O que fazer? Qual é a receita de fazer isso? E a gente tem falado em todos esses programas que isso vai variar muito de um lugar para o outro, né? Porque isso vai depender de onde a escola está localizada. E aquela coisa ontem que o Delcio falou tão bonito que a comunidade não faz parte da escola, a escola faz parte da comunidade. Então a gente está olhando para essa comunidade, com certeza, olhando e pesquisando e trocando com ela,
trocando com o nosso aluno, fazendo com que ele vá dando os seus primeiros passos na pesquisa, pesquisando a sua origem, pesquisando a sua família, pesquisando tudo o que acontece dos aspectos culturais da comunidade, trazer isso para a escola, trazer os seus saberes também, né? E poder, de alguma maneira, tá desenvolvendo essa cara aí dessa comunidade, né? Eu acho que isso que vai ser o ponto principal. A gente está pesquisando, a gente está se pesquisando. A pergunta agora é da Fátima, do Rio de Janeiro. Olá, Fátima. Boa noite, Marcos e colegas participantes da mesa. Sou Fátima Colombiano, arte educadora e professora de educação física do Colégio Estadual Dr. Arthur Vargas. Estamos aqui no Teleposto de Angra com nossa orientadora de aprendizagem, a Gisele. E meu questionamento solicitado é qual seria o direcionamento para colocarmos em prática o conteúdo que aprendemos e revivemos nestes dias de salto para o futuro em nossa escola, uma vez que encontramos diversos tipos de barreiras, a começar por nossos próprios colegas de trabalho, que muitas vezes avalia ser menos importante que o conteúdo curricular. Ok, Fátima. Obrigado por sua participação. Alex. Bom, a primeira coisa que a gente tem que tomar consciência é que a nossa formação profissional muitas vezes não dá conta disso, né? A gente sabe que os anos que a gente passa nos bancos da academia, das universidades, a gente não tem, ou das escolas de formação de professores, a gente não consegue, vamos dizer assim, uma formação profissional que nos dê conta de estar rompendo essas barreiras, né? A questão do conteúdo, a gente percebe no cotidiano da escola que muitas vezes o aluno se interessa muito mais pelas coisas que estão fora do currículo, né, que são as atividades extracurriculares, os projetos, as mostras, os eventos, né, vamos dizer assim, a cereja do bolo, do que no feijão com arroz que todo dia é apresentado ao aluno. Eu acho que um dos caminhos, quer dizer, isso eu acho que também não existem fórmulas prontas para isso, mas um dos caminhos seriam fazer grandes cerejas com grandes bolos, né? Além do feijão com arroz também. Trazer esse conhecimento para dentro do conteúdo e partindo do princípio que a nossa formação profissional não nos dá conta disso inicialmente. Então a gente tem que estar muito, vou me remeter de novo ao que eu disse inicialmente, muito sensível às oportunidades que aparecem no decorrer do nosso processo de desenvolvimento do ano letivo ali no cotidiano da escola. Então, cada situação é uma situação, não existe fórmulas prontas para isso, quer dizer, eu acho que o Carlos colocou é muito pertinente, a gente precisa estar planejando isso no início, né, no começo do ano, a gente está trazendo conteúdo acadêmico, né, que é o que a gente aprende nos bancos da universidade, e juntando a isso os eventos e os projetos, quer dizer, para que esses eventos e projetos, eles não sejam mais eventos e projetos, que eles sejam o cotidiano da escola, para que essa escola seja prazerosa, para que o aluno goste de estar ali dentro. Perfeito. Mônica? Carlos, o professor Cláudio Rocha, do Teleposto Sesc Casa Amarela, diz que, de acordo com o boletim, a história nos mostra que foi através da cultura que muitos povos foram dominados. Essa afirmação nos indica que o educador deve estar atento ao que ele leva dessa cultura para o ambiente escolar, a fim de evitar uma contaminação com determinados valores que são incutidos na nossa sociedade pelo American Way of Life. Como, por exemplo, dá para você falar um pouquinho disso com ele? Cláudio, da Casa Amarela. Eu acho que essa ideia de contaminação, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso, porque parece que é uma coisa assim, que é uma doença que vai ser avassalador e vai destruir e vai arrebentar com a cultura popular de qualquer outro país. Quando eu cito a questão da dominação cultural, a gente sabe que, historicamente, se você quiser acabar com um povo, você acabe com a sua cultura e com as suas mulheres, né? Isso é dito, né, através dos séculos, porque aí você, né, enfim, acaba fundamentalmente com a identidade e com a própria continuidade, né, daquele grupo em questão. Eu tenho muita preocupação quando a gente fica com esse medo, assim, como você usou, contaminação, né? Essa ideia do American Way of Life. Quer dizer, as pessoas são pessoas e estão aí sujeitas a determinadas contaminações, já que você gostou do termo. Por outro lado, a gente acha maravilhoso quando vê, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa,
centenas de grupos trabalhando a ideia da bossa nova. Puxa vida, o Brasil agora é moda lá fora. Né? A sandália havaiana vende lá fora. Então, tudo que é nosso, que está lá fora, a gente tem essa coisa apaixonante e vibrante. Quando a coisa acontece no processo contrário, a gente fica extremamente preocupado. É inegável que a cultura estadunidense, ela tende a dominar exatamente as outras culturas, mas por conta de quê? A força da mídia, a força dos padrões midiáticos, tecnológicos, que a gente não pode negar e não pode esconder. Agora, é saber se utilizar dessas coisas, todas que estão à nossa disposição, sem se tornar escravo dessas coisas. Saber que eu tenho uma identidade própria, saber que eu sou uma pessoa, que eu faço parte de um povo, com toda a sua diversidade, mas que esse povo, acima de tudo, né, não vai se deixar se escravizar exatamente por essas questões. A gente já está muito escravo, por exemplo, na questão da linguagem. E até semana passada houve um encontro sobre países de língua portuguesa, onde uma das discussões era essa que você estava colocando. O Brasil, desses 8 países, é o que mais assimila a linguagem norte-americana, estadunidense, perdão. E essa linguagem exatamente faz com que o Brasil é o que mais diversifica a sua própria linguagem, o que dificulta a comunicação com os outros povos de língua portuguesa. A gente tem essa capacidade de criatividade, de transformação. Isso é uma coisa que é própria do brasileiro, né? Do brasileiro, por conta dessa diversidade que a gente tem no único povo. A pergunta é da Jéssica, do Rio de Janeiro. Pode perguntar, Jéssica. Boa noite. Sou cursista do Teleposto do Colégio Clodomiro Vasconcelos. E a pergunta é: o que a sociedade ganha em troca de experiência entre a juventude e as pessoas idosas quando o tema é cultura popular e urbana? Obrigada e boa noite. Muito obrigado a você, Jéssica. Eleonora. Bom, o que eu vejo é que a cultura popular, seja em qualquer nível aí que a gente esteja falando, ela tem uma abertura muito grande para todas as idades, né? O que eu vejo assim de muito democrático na cultura popular é que você pode estar se expressando da maneira que você puder, né? Dentro, obviamente, daquela brincadeira. Então eu acho que, não sei se foi bem isso, se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas eu acho que ela pode estar incluindo todos os grupos, né? De diversidade, né? Quer dizer, eu acho que ela abre todo esse campo para uma diversidade cultural, uma diversidade de idades, de opiniões e tal, dentro dessa expressão tão aberta que pode ser a cultura popular quando a gente a entende assim. Muito bem. Vamos ouvir agora a pergunta da Divina Irene, de Goiás. Pode perguntar, Divina Irene. Olá, boa noite. O meu nome é Divina Irene, do teleposto Cora Coralina, do NTE da cidade de Goiás. Entendemos que a cultura urbana é moderna e comum aos sujeitos em idade escolar. A escola, quando abre as portas para essa cultura, corre o risco de contribuir com a extinção das culturas de tradição? Boa noite, muito obrigada. Obrigado pela sua participação, Divina. Uma coisa pode anular a outra, Alex? Eu acho particularmente que não. Na verdade, a cultura por si só, ela não morre, ela pode se transformar. A cultura popular, e aí por consequência, entrando já na questão da polêmica sobre cultura popular e folclore, ela sobrevive exatamente por causa dessa dinamicidade, por causa desse poder de incorporação de elementos, ao mesmo tempo em que ela se modifica e se moderniza também. A gente tem um certo preconceito quando a gente fala de cultura popular, e aí a gente escuta muitas vezes em muitas falas, né, e no próprio vídeo a gente viu isso algumas vezes, na questão do resgate. Você resgata alguma coisa que você não tem. E, na verdade, eu não vejo bem como... Eu não vejo bem... eu acho que não encaixa bem essa questão da palavra resgate, né? Quando a gente resgata uma coisa que a gente não tem, e a cultura popular, ela resiste exatamente porque ela incorpora esses elementos, porque ela tem a capacidade de estar incorporando esses elementos e está se modificando. Se ela vai se enfraquecer ou se ela vai morrer, eu acho que em algumas situações pode ser que isso aconteça, mas isso é uma coisa que só o tempo, historicamente, isso vai mostrar. Eu acho que existe um processo, é possível que exista um processo de dominação por conta da cultura, mas se essa cultura for permeável, ela se torna resistente e na medida que se dinamiza, se fortalece também. Mônica, com você.
A orientadora educacional Gorete, de Riachinho, em Tocantins, diz que o boletim especifica que existe a possibilidade do professor trabalhar a cultura popular sem abrir mão dos conteúdos básicos pertencentes ao componente curricular. Ela diz que a maior dificuldade que eles encontram lá em Tocantins é envolver a comunidade local nos projetos educacionais. Ela quer saber como que ela pode fazer isso. Carlos. Eu não tenho um conhecimento profundo em relação às manifestações culturais da sua região. Claro que você, com certeza, vai poder saber disso melhor do que eu. Eu posso pegar, para a gente fazer uma analogia, né, um exemplo que, de repente, pode ser clássico em termos de Brasil. Vamos falar, por exemplo, da capoeira. Quando eu pego e introduzo a capoeira na escola, quais são os conteúdos que eu posso estar trabalhando? Quer dizer, eu posso estar falando, por exemplo, de como a capoeira se colocou historicamente na formação cultural brasileira, por exemplo, né? Aliás, é uma questão que, até em relação a Iraci, eu acho que se você vai trabalhar qualquer manifestação cultural, qualquer dança, enfim, qualquer coisa dessas expressões culturais, se você não contextualiza historicamente essas danças, essas manifestações, não vejo razão, não vejo o porquê dela estar no interior da escola. Se não tiver um motivo específico, eu não entendo o porquê da presença na escola. Então, quer dizer, se eu penso a capoeira a partir da história, se eu penso a capoeira a partir da música, da própria educação física, a partir da gingado, né, da questão da defesa e do ataque, como é que a gente pode pensar a matemática, geografia, a partir dos quilombos, situação, como é que determinados quilombos se desenvolveram, deram origem a determinadas comunidades, por que uns quilombos funcionaram e outros não, por que os outros foram extintos. Quer dizer, eu posso pensar geograficamente a importância do negro para a formação dos estados dentro do Brasil, enfim, eu falei matemática, quer dizer, como é que eu penso na questão de arco, na questão, né, na formação do próprio berimbau. Então, acho que tem grandes possibilidades. A dificuldade que a gente tem, na verdade, é a coragem de romper com essa coisa definida, colocada, esse conteúdo ali já firme. Não tem problema que você erre, não tem problema que não dê certo. Mas acho que, acima de tudo isso, é ter a coragem de experimentar. Vamos ouvir a pergunta do Johnny, do Rio de Janeiro. Olá, Johnny. Boa noite. Sou cursista do teleposto do Colégio Clodomiro Vasconcelos, em Itaguaí. É o seguinte: vimos durante toda a semana a importância da cultura popular sendo trabalhada em diferentes escolas. Gostaria de saber por que ainda não temos, na maioria das escolas, professores que possam estar atuando com a cultura popular fora da matriz curricular. Muito obrigado e boa noite. Perfeito. Ok, Johnny. Eleonora. Eu queria dar um dado assim, histórico importante, e que talvez a gente possa estar falando da cultura popular mais dentro da escola, ou no currículo, ou extracurricular, né? Aconteceu agora, no final de fevereiro, o primeiro Seminário Nacional de Políticas Públicas para as Culturas Populares, organizado pela Secretaria de Diversidade e Identidade Cultural do Ministério da Cultura. E durante 3 dias, quase 1000 pessoas, isso foi uma coisa muito inédita, assim, na história mesmo, de toda essa luta que já vem desde as comissões de folclore, desde a década de 40 e tal, a gente conseguiu tirar uma carta das culturas populares, onde uma das coisas muito importantes que se fala é essa inserção, né, da cultura popular, desse assunto, dessa coisa tão contundente que deveria ser a matéria-prima até da nossa educação, né, dentro dos espaços formais e não formais da educação. Isso talvez seja um caminho, né? A gente tem que agora estar pressionando isso, lutando por isso. E outra coisa que eu acho que a gente também, que vem da sensibilidade, às vezes, de uma pessoa, né, que vai ter que sensibilizar seus parceiros profissionais, seus alunos, chegar à direção da escola, às secretarias de educação, né, e chegar lá no MEC, essa nossa demanda, né, essa nossa necessidade, esse nosso desejo de estar aprendendo isso, de estar pesquisando isso. Não só a partir dessa necessidade que a gente viu, que a gente está falando a semana inteira, né? Dessa pesquisa na nossa comunidade, na comunidade da escola, mas também que possam vir pessoas para estarem mostrando para a gente outras experiências, que obviamente não vão estar esgotadas aqui num programa de uma semana.
Alex, essa iniciativa envolvendo a cultura popular avançando, né, entrando na escola, ela também serve de elemento, de amálgama para amarrar o melhor desenvolvimento também dos alunos ligados ao EJA, Educação de Jovens e Adultos, que a gente tem focado muito na criança, né? Mas como é que você avalia e analisa essa possibilidade também sendo praticada com alunos mais adolescentes e adultos? Olha só, o Johnny coloca a questão da cultura popular sendo trabalhada fora da matriz curricular, né? Eu vejo a coisa de uma maneira contrária. Eu acho que ela tem que ser trabalhada dentro da matriz curricular. Na verdade, o conhecimento ele é uno, né? E ele está permeado de informações relacionadas à história de um povo, seja ele qual for, na área da língua portuguesa, na área da história, da geografia, das ciências, né? E isso atinge desde da educação infantil até o ensino médio, né? Fundamental, quer dizer, o jovem, nessa faixa etária do programa de educação de jovens e adultos, vamos dizer assim, ele está mais suscetível às informações da mídia e pode trazer mais informações com as quais a gente pode estar trocando, né? Quando o Johnny coloca aí a questão de profissionais que capacitados a trabalhar com a cultura popular fora da matriz, ele coloca da matriz curricular, na verdade, quando a gente tem isso dentro da matriz curricular e a gente tem esse grupo de jovens e adolescentes que tem esse conhecimento, a gente tem a possibilidade de estar trocando essas informações com eles. Quer dizer, vamos aproveitar o que eles têm e levar o conhecimento que a gente está querendo desenvolver aqui. Perfeito. Vamos a um rápido intervalo. Na volta, os convidados apresentam suas considerações sobre o tema do programa de hoje. Os nossos convidados vão apresentar agora os principais pontos do debate. Alex, seus principais pontos em relação ao programa de hoje. Bom, acho que o fundamental é a importância dos projetos, né? A gente sempre fala em projetos e eventos, eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão dos projetos, dos eventos, das feiras, das semanas disso, semanas daquilo, das coisas que acontecem na escola, para que essas coisas comecem a fazer parte do cotidiano, para que isso faça parte da matriz curricular com a qual o professor trabalha no seu dia a dia, né? Acho que é de fundamental importância que isso aconteça. Agora, a gente precisa suprir algumas deficiências na formação profissional do magistério, né? E aí tem que suprir deficiências profissionais das pessoas que formam os professores, mas como a gente não pode ficar se lamentando, a gente tem que usar o que nós temos e partir daí para algo melhor. E eu acho que para isso a gente precisa estar aberta. A gente precisa ter uma escola aberta a receber essas informações. A gente precisa ter profissionais abertos, né, que possam estar suscetíveis a essas informações que os alunos trazem e não ter receitas prontas. Eu acho que cada realidade é uma realidade e a partir dessa realidade, da análise dessas realidades, é que a gente tem que estar construindo um universo que é muito particular, mas que, até pela sua particularidade, ele pode servir para outras coisas. Eu queria aproveitar e deixar um e-mail para possíveis dúvidas, né, para as pessoas que quiserem entrar em contato. É alexscosta38, tudo junto, @aol.com. Perfeito, Alex. Obrigado pela sua participação. Eleonora. Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade que eu tive, que nós todos que passamos por aqui tivemos, e acho que a todos nós, né? Da gente estar falando da gente, né? Da gente estar falando de si e do nosso coletivo. Isso, sem dúvida, eu acho que traz um primeiro passo, ou algum dos passos, ou um momento onde a gente vai poder continuar falando sobre isso, né? Que educação é essa que nós estamos fazendo? O que a gente tem que estar olhando do nosso povo, da gente mesmo, né? De que maneira a gente pode trocar esses saberes e fazer uma escola mais verdadeira, mais alegre, mais feliz. E a gente chegar a poder estar reivindicando uma formação de professores que traga essa questão tão importante, né? Como eu já falei, assim, poderia ser a matéria-prima da nossa educação, que é a cultura popular. Eu costumo dizer, quando a gente está falando de cultura popular e educação, a gente está falando de política, né? Sem perder a ternura. Quando a gente fala cultura popular, das relações, da solidariedade, né? Da gente pensar num comum. E a gente poder saborear, de alguma maneira, com todos os nossos sentidos, essa observação e esse saber popular. E eu espero que a gente
tenha, nesses dias, passado e trocado coisas aqui, que a gente pode estar pensando nessa educação mais integrada, mais alegre, mais afetiva e tocar nos nossos corações brasileiros com muita honra. Obrigado. Eu queria deixar um e-mail também. Então vamos lá, rapidinho. Então é ciafolk.ufrj@aol.com. Valeu, Eleonora. Muito obrigado. Carlos. Eu acho que pela quantidade de perguntas, pela quantidade de pessoas que estão assistindo o programa, já fico muito feliz de ter estado aqui. Então, eu acho que, fundamentalmente, dizer para vocês o seguinte: vamos passar da fase de pré-ocupação e vamos agora nos ocupar de um compromisso, de uma responsabilidade. Se a gente efetivamente acredita na cultura popular, acredita no folclore, como possibilidade de modificação de uma proposta de trabalho, de acionar outras sensibilidades, eu acho que é hora da gente começar a trabalhar nesse sentido. Eu posso falar rapidamente de mim mesmo como exemplo, né? Eu nunca me casei com folclore. Eu costumo dizer que a gente sempre namorou, e a gente namora ali há uns 20 anos, né? Graças à minha companheira de grupo folclórico de muitos anos. Então, mas nunca deixei de trabalhar com essa possibilidade. Voltei a mexer com folclore, com cultura popular, há 5 anos, e ninguém assim disse a mim: olha, faz isso, vai por ali. Quer dizer, tem a vontade, tem a intenção, tem a ideia, constrói o projeto, e a partir daí, eu errei no primeiro, foi menos ruim no segundo, hoje eu estou no 5º trabalho, e sinto que hoje eu faço coisas que eu jamais pensei em fazer no primeiro trabalho. Eu acho que esse é o grande desafio que todos vocês estão lançando nesse momento. Ir atrás e trabalhar. A gente tem algumas perguntas que não foram respondidas, e para isso eu vou deixar o meu e-mail, chlobo@ibest.com.br. Muito obrigado, Carlos. A série Linguagens Artísticas da Cultura Popular termina aqui. Eu quero agradecer a sua participação. Ela foi fundamental para o sucesso dos programas. Eu quero agradecer também ao Carlos Henrique dos Santos Martins, pesquisador do Observatório Jovem da Universidade Federal Fluminense e professor de Cultura Popular e Folclore da FAETEC. Da Eleonora Gabriel, coordenadora da Companhia Folclórica do Rio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também consultora desta série. E de Alex Silva da Costa, professor da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Até a próxima série. Take that and rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. Take that, rewind it back. Usher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go.